Cintura, Fabiana Sparrenberger. A carta que escrevemos para a criança que fomos. Comigo hoje no jogo, Pati Rodrigues, Rita Asman e, se Deus quiser, no intervalo, Ângela Reis e Priscila Azeredo. Jogo de cintura que tem o patrocínio do Grupo Causo Mais. 30 anos de saúde e tranquilidade para as famílias. Apoio Ótica Norberto, experiência e modernidade para você. Em 2 endereços, na Galeria Chami e na Rua Doutor Bozano. Carla Viegas, fonoaudióloga, comunicação e oratória, comunicação faz a diferença. E 9 Salão de Beleza, mais do que beleza, proporcionamos autoestima, cuidado e momentos que fazem você se sentir ainda mais incrível. Cognitar, Clínica de Psicologia, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas. Miolo e Rosinski, Psicologia e Psicanálise, escuta, acolhimento e cuidado em saúde mental, com ética e experiência em Santa Maria. Psicóloga Michele Bomicelli, acolhimento, escuta e transformação. Agende seu horário pelo Instagram, @Michele Bomicelli. E toda celebração tem um sabor. Valsa, sabor em celebrar. Nos siga nas redes sociais, @ValsaEventos, e faça o seu orçamento. Antes de eu começar na pauta, deixa eu trazer um recadinho aqui sobre a Copa do Mundo. Uma ação aqui do Grupo Diário que está agitando Santa Maria. Estamos com uma grande expectativa aí para o próximo dia 13 de junho, agora sábado, dia da estreia da Copa do Brasil na Copa. O evento oficial de troca de figurinhas do álbum da Copa. Você vai poder participar do dia da troca aqui no Diário e trocar as suas figurinhas repetidas e chegar bem mais perto de completar o seu álbum. Tem muito mais te esperando, além das figurinhas. A presença do Canarinho da Copa, distribuição de pipoca e pizza, vacinação contra a gripe. Não perde essa, separa as figurinhas, chama a família e vem pro dia de troca. 13 de junho, este sábado, das 14 às 17 horas, aqui na sede do Grupo Diário. Pauta de hoje inspirada na psicanalista Andréa Vermonte, que fez uma carta para a criança que ela foi. E nós fizemos as nossas aqui também, mas vamos trazer primeiro a da Andréa Vermonte. O que ela diz? Oi, Deinha! Primeiro eu quero te dizer o quanto eu te honro, o quanto eu te amo. Eu olho para você nessa foto e tenho vontade de atravessar o tempo só para te abraçar. Porque eu sei quantas vezes você precisou ser forte, quando ainda era só uma menina querendo colo. Eu sei dos medos que você engoliu, das lágrimas escondidas, da sensação de precisar merecer amor o tempo inteiro. E talvez ninguém tenha te dito isso. Você não merecia carregar tanto peso tão cedo. Mas mesmo assim, você sobreviveu. E isso me emociona profundamente, porque a vida tentou endurecer você, mas não conseguiu arrancar a sua delicadeza e humildade. E talvez seja isso que eu queira dizer também para sua criança que está lendo isso agora, neste momento. Tem uma parte sua aí dentro, cansada de ser forte o tempo inteiro. Uma parte sua que ainda se sente insuficiente às vezes, que ainda tem medo de não ser amada, que ainda tenta agradar todo mundo, esperando finalmente se sentir aceita. Então hoje eu quero te propor um exercício. Fecha os olhos por alguns segundos e imagina você criança. Olha para ela, olha para essa criança e depois pergunta baixinho: do que você precisava tanto e nunca recebeu? Talvez ela não precise de respostas perfeitas. Talvez ela só precise ouvir, finalmente: eu vejo a sua dor, eu sinto muito e eu nunca mais vou te abandonar. Eita, tarefinha bem fácil, não, menina? Que para cá!
casa. Até que tema mais fácil esse. Ah, E aí, gurias, curtiram porque eu dou aqui lição de casa. As gurias têm que Sim. trabalhar pelo programa. Eu sou muito fã da Andréia. Nossa, faz muito tempo que eu a sigo. Ela é uma faculdade, ela é uma enciclopédia, né? é uma cura, né? Nossa, essa mulher foi abençoada demais, né? Emocionalmente, a inteligência emocional dela é impressionante. E tem gente que critica porque diz que ela é muito firme, né? Que ela não tem o depende, talvez. Ela é muito categórica. Mas ela é firme com uma na doçura. autenticidade dela. E talvez por isso que eu também sou fã. Sim. Porque ela não manda dizer, ela não fica. Mas sabe que... Não fica em cima do muro. Mas você sabe o tanto que ela é doce? Você vê que ela não é rude. Ela não é uma pessoa... Ela é acolhedora, né? Ela dá umas verdades, mas você já viu que ela também não fala da cabeça dela? Ela sempre fala assim, olha... Fulano tem essa tese, né? Não é fonte da minha cabeça. Exatamente. Então, por isso que eu sou muito fã dela também. E o tema é extremamente emocionante, né? Porque mexe com coisas que tem a ver com a tua infância, com a tua adolescência, com a tua vida, né? Que é a nossa base do que a gente é hoje, né? E a carta dela, eu li e depois eu fui ler nos comentários do que ela postou no Instagram dela, né? E é interessante o tanto de pessoas que ela tocou. Do mundo todo, pessoas diferentes, convivências diferentes, infâncias, histórias diferentes. Mas o que ela falou ali, boa parte deu pra mim, com certeza deve ter dado pra vocês também, né? E isso é legal porque todo mundo Se identifica. De alguma forma, né? Exatamente. Somos todos humanos, né? E todos nós trazemos uma bagagem, né? Que a nossa história não é contada do hoje, né? Ela é contada desde a tenra infância e todas essas histórias se confundem e trazem a pessoa que a gente é hoje, né? E o tanto que a gente é igual nas dores. Você percebeu tanto que a gente, quando leu a dor do outro, como que a gente se identifica? Acho que é por isso que os grupos de terapia dão tão certo. Porque a gente tem um apoio no outro, que você não tá sozinho. Você errou, você se culpou a vida inteira, mas eu também errei, né? E a gente meio que vai se auto-perdoando pela escuta do outro, né? E precisa. Exatamente. Vamos começar com as cartinhas. Não fiquem me enrolando, falando no geral, que eu quero o específico. Eu quero o exemplo. Vamos lá, quem começa escrevendo, contando... Quem quer pra começar? sua criança. É Rita. Vai, Rita. Rita tem castigo porque não veio no programa anterior. Então vai. começar hoje. Assuma as consequências, Rita. Rita, certo. escreva para sua criança interior. Então, eu escrevi para minha criança, mas muito para minha pré-adolescência e adolescência. Isso a partir de que idade nós estamos falando, Rita? 11, 12 anos. Tá. Vamos lá, Rita. E aí, Ritinha? Não te preocupa tanto. Te permite errar e acertar. Te amo. E olhando o passado, que orgulho da pessoa que formou a Rita que sou hoje. Bah, ter tudo até os 12 anos e depois na morte do pai. Quanta dor, né, guriazinha? Ser a mais velha de 4 irmãs, sair de uma vida financeira abastada para uma de dificuldades enormes. Trabalhar desde este tempo. Fazer crochê para vender Avon, Daia. Ops, essa nem existe mais. Achavas que ia ser professora, que nem tua mãe. Fez magistério, mas também quis fazer contabilidade. Tu sabe que quando decidiste isso, estava trilhando a profissão que tens hoje? Tu sabes que vender te deu habilidades tão lindas. Te tornaste, além da mais velha, a ser a mais velha. Porque tua mãe foi e é maravilhosa, mas nunca foi prática. Talvez não tenha aprendido a lidar com dinheiro, nem com a perca do pai. Tu não precisa te preocupar se não tirar notas menores que 9,5. A vida é outra realidade. E tu vais te sentir bem. Se aprenderes correr menos ao falar e pontuar mais, talvez ainda passe por 8 TCCs até os teus 57 anos. Tu não precisa te preocupar com tudo e com todos. Tuas irmãs também serão incríveis. Tu gosta de ler. A biblioteca da Escola Vila Mil em Dom Pedrito ficou pequena para ti. E a prof. Grecilda te ensinou a sonhar, além da tua realidade. Quem dera soubesses que também não serás gordinha a vida inteira.
Só para te contar, vai surgir um procedimento cirúrgico chamado bariátrica Linda! e terás um peso ideal. Bem legal. Ai, Tu vais chegar aos 57, não milionária, nem rica, mas completa. De amigos, de saúde. Tu não terás vergonha das dificuldades que passaste. Tu saberás te colocar no lugar de quem passa dificuldade. Terás empatia e saberás, e Deus te permitirá poder ajudar. Te preocupa tanto em estudar para sair da dificuldade, conseguirás. Sofres por antecipação muitas vezes. Calma, guriazinha. Pode chorar. Me abraça, eu sou você. E tudo que passa não define o teu hoje. Tens família, já vivestes mais do que teu pai. Tua mãe ainda vive, tuas irmãs estão bem. Tens casa, carro, amigos. E amigos de décadas do coração. Vais viajar, conhecer lugares que nunca pensou. Só uma coisa. Teu jeito de dar a real vai se modelar, mas não vai mudar 100%. Mas isso formou a Rita que és. Tu não serás guerreira, porque essa palavra demonstra luta constante. Serás vencedora no que mais vale na vida. Não te encolherá para caber em lugares que não te merecem. Enfrentará críticas duras, julgamentos, mas escolherá sempre dormir em paz. As dores que passaste, esquece, ressignifica, foram elas que te trouxeram até aqui. Teu jeito é que te permitiu vencer barreiras. Tua capacidade de enfrentar é o que mais me orgulha. Teu caminho nunca foi fácil, mas também nunca foi algo a ser escondido. Porque da tua essência te permitistes enfrentar a dor, com direito a sonhar. As dificuldades como alavanca, e mesmo forte, ainda sabes amar. Acredita nas pessoas e busca evoluir. Te amo, Rita de Cássia Leite Machado. E agora Asman. Uhul! Ai, coisa Que linda! coisa, que tocante, Olha meu Deus. Olha o que ela fez comigo. Olha aqui, Rita, eu tô Rita. chorando. Acho que eu vou ter que chamar um intervalo agora. Sim. Olha aqui, Adalberto, como Rita me deixou. Imagina o ouvinte aí do outro lado, telespectador que nos acompanha. Vamos pro intervalinho, tomar uma aguinha, já voltamos. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp 41 41 40 10. ACNet, fibra ótica de verdade. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Cuidar da nossa cidade é multiplicar esperança. Comece hoje. Conserte, reaproveite e recicle antes de descartar. Faça o uso consciente da água. Utilize energia solar quando disponível. Doe roupas e objetos que não usa mais. Apoie marcas que tenham responsabilidade socioambiental. Práticas sustentáveis. Patrocínio Corsan. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. E Colégio Fátima. Realização Grupo Diário. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Ligue 3028-6577. Saúde ocupacional. A Unimed faz acontecer. Dificuldade para ouvir, zumbido ou sensação de escutar, mas não compreender? A Auricare une ciência, tecnologia e cuidado humanizado para transformar sua qualidade de vida através da audição. Trabalhamos com avaliação auditiva completa, além da seleção e adaptação dos aparelhos auditivos mais indicados para cada caso, com condições facilitadas. Estamos na Rua Serafim Valandro, 1335, em Santa Maria. Agende pelo WhatsApp 55991251657. Cuidar da audição é cuidar de conexões. Empresas de todos os setores precisam de ambientes de trabalho mais seguros. Prepare-se para o mercado de trabalho no Senac Santa Maria. Matricule-se no curso técnico em segurança do trabalho e atue na prevenção de acidentes, no controle de riscos e na promoção da saúde ocupacional. Acesse senacrs.com.br/Santa Maria ou fale conosco pelo WhatsApp 55 9600 8063. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O Centro de Especialidades Astrogildo é uma unidade para exames, diagnóstico e tratamento de diversas especialidades médicas, reunindo serviços de cardiologia, neurologia, endoscopia, traumatologia, pequenas cirurgias, ambulatório de lesões e curativos e oxigenoterapia hiperbárica. O Centro de Especialidades Astrogildo é o nosso hospital ainda mais completo. Entrada pela rua Floriano Peixoto, 1772. Ligue 32 20 44 44. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Vamos a apresentar Jogo de Cintura. Fabiana Sparrenberger. A carta que escrevemos para a criança que fomos. Comigo hoje no jogo, Rita Asman, Ângela Reis, Pati Rodrigues e Priscila Azeredo. Carta agora de Pati Rodrigues eu fui para a sua criança. Eu fui mais complacente, assim, eu fui mais branda, né? Mas depois do que a Rita escreveu, assim, meu Deus, que coisa, né? Parabéns, Rita. Bom, eu fui mais básica, não esperei tanto, mas foi uma carta, um alento para mim mesma, tá? É assim, querida Patrícia, hoje eu queria te agradecer e também te perdoar. Eu te perdoo pela menina insegura que tinha vergonha do próprio corpo. Ai, gente, eu não vou chorar na primeira frase. Vai, é porque a gente vai lendo genérico, mas a gente vai vendo na cabeça o que tipo, não né? é terapia, mas é terapêutico. Ai. Vamos chorar se for necessário. Eu já chorei, já sequei as lágrimas, vou chorar de novo sem problema. Vamos lá. Eu te perdoo pela menina insegura que tinha vergonha do próprio corpo. Ai, e passava tempo demais se preocupando com a opinião dos outros. Que por isso foi usar uma blusa de alça fininha, só depois dos 30 anos, com vergonha de mostrar o braço. Por ter tomado remédio duvidoso para emagrecer e caber num número aceitável como belo pelos outros. Ai, Jesus. Eu sou emotiva. Ai, que bom que era bem... Eu chorei bem, no seu caso. Bem simplinha, bem básica. Não, né? é bem básica. Bem básica. Basiquinha. Te perdoo por ter tentado agradar todo mundo. Por não saber dizer não por 44 anos. E por muitas vezes colocar as vontades dos outros acima das suas.
Também te perdoo pela falta de maturidade em alguns momentos. Eu sei que você poderia ter estudado mais, ter sido mais disciplinada, pensado mais no futuro, cuidado melhor do dinheiro, aproveitado oportunidades que acabaram passando. Eu gostaria de ter te tratado melhor e, sobretudo, os seus pais em algumas fases da vida. Gostaria de ter entendido mais cedo tudo que eles fizeram por você e ter ajudado mais enquanto pôde. Também errei com os amigos e com pessoas que eu amava. Em alguns momentos machuquei, decepcionei, tomei decisões das quais não me orgulho. Engoli muitos sapos ao longo da vida, fiquei em silêncio quando deveria ter me posicionado, fui compassiva demais quando deveria ter reagido e até rosnei quando não deveria. Nem sempre encontrei o equilíbrio entre me acolher, me proteger e entre compreender o outro e respeitar os meus próprios limites. Mas hoje eu entendo que crescer também é reconhecer esses próprios erros. E eu reconheço os erros. Só que eu não quero mais carregar culpa. Eu quero carregar aprendizado e resiliência. Porque cada escolha errada, cada oportunidade perdida, cada arrependimento e cada tropeço te ajudou a tornar a mulher que é hoje a mãe, a esposa, a amiga, a irmã, a profissional. Uma mulher imperfeita, porém muito consciente, mais forte, mais madura e humana. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria algumas coisas? Claro que sim. Mas também sei que a Patrícia de ontem fez o melhor que podia com a maturidade que tinha naquele momento. Então eu escolho olhar para trás com carinho, para frente com resiliência e esperança, agradecer pela caminhada e seguir em frente em paz comigo mesma. Paz essa que eu não tive lá atrás. Com amor, Patrícia. Que lindo, pai! Básica. Cadê o básico? Imagina. Lindo! Muito profundo. Vamos emendar o choro, que a gente já chora tudo de uma vez. Eu chorando antes de fazer. Né? Eu tô chorando pelos outros. Vamos lá, Ângela Reis. Sua cartinha. Acho que a minha é básica, mas agora eu já tô emocionada, eu vou chorar pelo básico. Tá tudo certo. Vamos emendar as lágrimas, né? Vamos lá. Minha pequena Ângela. Hoje eu olho para você com muito amor. Queria poder te abraçar em todos aqueles dias em que você se sentiu sozinha, incompreendida ou insuficiente. Você passou por coisas que ninguém deveria enfrentar tão cedo e mesmo assim continuou. Caramba. Quero que saiba que você não precisava ser tão forte o tempo todo. Não precisava agradar todos para merecer amor. Você já era especial exatamente como era. Intensa, sonhadora e cheia de luz. Desculpa pelas vezes que eu mesma me abandonei tentando ser aceita. Desculpa por ter silenciado sua voz para caber em lugares pequenos demais para o tamanho do seu coração. Hoje eu estou aqui por você. Para proteger os seus sonhos, para cuidar das suas feridas, para dizer que deu certo. Você cresceu. E apesar das cicatrizes, você continua capaz de amar, sorrir e de recomeçar. Nunca mais vou esquecer de você. Nunca mais vou deixar você caminhar sozinha. Sou o que sou por você, pra você, com você. Obrigada, eu te amo. Ângela Reis. Que lindo! Maravilhosa! E agora, Priscila Azeredo. Tu trouxe cartinha também ou só vai nos interpretar, analisar? Bom, né, como eu aterrisei aqui hoje, tô muito feliz de estar aqui ouvindo as histórias. Priscila, se apresenta em primeiro lugar. Quem tu és aí, para quem não te conhece, né? Tá participando aqui do Jogo de Cintura pela primeira vez. Então, vamos conhecer um pouquinho da Priscila. Bom, né, para quem não me conhece, né, eu sou a Priscila Azeredo, sou psicóloga clínica. Eu atendo, né, através da abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Mais um pouquinho perto do microfone aí, tá bem. Pri. Chega um pouquinho mais. Né, eu atendo através da abordagem da terapia cognitivo-comportamental e também, né, aqui, pronto. Concluí, né, a minha pós-graduação também em terapia cognitivo-comportamental. E para mim hoje é um motivo de muita alegria eu estar aqui. Eu posso dizer que a minha criança, ela tá muito feliz e realizada de estar aqui com vocês, tendo essas trocas, ouvindo, né, a história de cada uma, o quanto que cada uma que tá aqui venceu, né, as suas barreiras. E confesso que eu também. Bom, eu não preparei a cartinha, né, mas, né, com certeza eu honro a criança, né, que habita em mim,
e tenho percebido e sentido aqui, né, que cada uma de vocês estão honrando, né, a criança que habita em vocês, porque enquanto há vida, enquanto há respiro, essa criança, ela tá aqui, ela tá nos direcionando, ela tá nos chamando atenção, ela está pedindo atenção, ela está pedindo cuidado. Então, cada conquista, né, é uma forma de honrar aquela menina, né, aqui estamos todas em mulheres, honrar aquela menininha que vocês foram lá atrás. E hoje eu estou honrando a minha aqui juntamente com vocês, né. Eu me formei no ano de 2023, né, enfrentei muitas dificuldades, porque eu sou do interior, né, de Quevedos, então sempre falo isso para as pessoas que perguntam sobre mim, que não, hoje a gente vê que não é uma realidade distante, né? Mas para mim, naquela época, uma menina que morava no interior, não tinha sinal de internet, morava num lugar, né, deslocado, né? Todo mundo diz, mas aqui é um buraco. Eu não via... Eu conheço Quevedos. Exato. Né? É bem pequenininho mesmo. Bem pequeno, uma cidade, né, de difícil acesso. Então, para mim, era quase que impossível poder fazer uma faculdade. E não é questão... Eu me sentia daquela forma, né? Meus pais são agricultores, então parecia que era tudo meio que difícil. Mas eu sempre sonhei, né, que eu queria mudar a minha realidade através da minha profissão que eu escolhesse. Eu acabei escolhendo, né, essa profissão linda, que é ser psicóloga, que hoje eu posso também inspirar em ajudar, ouvir, acolher tantas outras pessoas e dizer o mais importante, que por mais difícil que pareça, por mais que as situações, né, demonstrem, né, ali que parece que não vai, mas quando a gente tem um sonho vivo dentro da gente, a gente se agarra naquilo, as nossas inseguranças, os nossos medos, eles passam a ser pequenos. Não que vai ser fácil, né? Não que o caminho vai ser fácil, não que o caminho vai ser leve, mas que a gente supera esses desafios com gosto, porque isso nos dá sentido à vida. E, né, complementando aqui um pouquinho, eu acho que de tanta coisa que existe hoje, de tanto acesso que a gente tem, né, nesse mundão lindo, que a gente está se perdendo dos nossos propósitos de vida, né? E às vezes é algo simples, é a gente se conectar com aquela criança que a gente foi um dia lá atrás, é a gente honrar ela. Isso tenho certeza que é um dos melhores antidepressivos, fazer aquela criança que a gente foi um dia viver dentro de nós, promover alegria para ela. Alegria, resgatar sonhos, né? Não deixar de sonhar. Eu acho que isso é uma coisa da nossa criança que a gente precisa resgatar sempre, mas também, Priscila, trabalhar aquelas questões, né, que nós ainda nos comportamos como crianças muitas vezes, né? Exato. Crianças que ainda não se sentem amadas suficientemente, valorizadas, que ainda precisam, né? Opa! Aqui é aquela criança falando por meio de mim, né? Agora sou adulta, né? Agora não tô mais naquela situação em que eu me senti abandonada. Hoje tenho amor próprio, me amo acima de tudo. Então, essa criança não precisa mais se sentir abandonada, porque hoje ela tem a mim, né? É um exercício que eu já fiz em várias meditações, dar a mão à sua criança, né? Colocar a sua criança no seu colo, dizendo para ela, você não está mais sozinha, você não precisa mais agradar todo mundo, você não precisa mais fazer para se sentir reconhecida, para se sentir amada. Então, essa criança que segue morando em nós, ela precisa de tratamentos diferentes conforme ela vai se manifestando. Exato. Isso é algo que a gente vê, né, cada vez mais através dos estudos, que antes a gente entendia que as nossas necessidades básicas era higiene, era alimentação, né, ter ali cuidado ali, né. Hoje, material. Exato. Hoje, né, os estudos comprovam que as nossas necessidades emocionais são tão importantes quanto. Tá tocando algum despertador, não é o Adalberto me chamando, mas é a hora sim do intervalo. Algum despertador me salvou.
Estamos apresentando Jogo de Cintura. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp. 41 41 40 10. ACNet, fibra ótica de verdade. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Cuidar da nossa cidade é multiplicar esperança. Comece hoje. Conserte, reaproveite e recicle antes de descartar. Faça o uso consciente da água. Utilize energia solar quando disponível. Doe roupas e objetos que não usa mais. Apoie marcas que tenham responsabilidade socioambiental. Práticas sustentáveis. Patrocínio Corsan. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. E Colégio Fátima. Realização Grupo Diário. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221 1862. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Clube 8,95. Água mineral Flua ou Prima Fonte 500 ml no Clube 65 centavos. Consulte o limite por CPF de cada produto. Aqui no Stock Center seu dinheiro rende mais. Na sua rua, na sua cidade, lê. Se informa, começa a sonhar. Porque agora é chance de verdade. Informação vale prêmios. Pode acreditar. Promoção Informação Vale Prêmios. Consulte o regulamento em www.di-rs.org.br. Vamos a apresentar Jogo de Cintura. Fabiana Sparrenberger. A carta que escrevemos para a criança que fomos. Agora é a tua, Ai, vou ler a minha, mas a minha ficou bem eu vou chorar também. Eu acho que não, que eu fiz a minha bem rapidinho, fiz hoje de manhã ainda. Ai, que bom que não foi só eu. Eu acho que também fiz a minha. não, mas eu fiz a minha acho que foi inconsciente, porém consciente, que eu fiz hoje de manhã trabalhando, que eu sabia que eu ia ter um monte de coisa para não ir muito no fundo, entende? Não ir na ferida. Para não ir na ferida lá, para não cavocar nesse momento aqui. Ficar no âmbito social. Então eu ia fazer uma coisa mais simplinha. Querida Fabinha,
A primeira coisa a te dizer é que és muito amada pelos teus afetos queridos e pelo Criador. A tua família te ama, te valoriza e nunca vai te deixar sozinha. Tu não estás só e não precisa dar conta de tudo sem a ajuda de ninguém. A demonstração de amor da tua mãe, do teu pai, da tua avó, não chega a ti por meio de palavras. O afeto está na comida farta na mesa, na preocupação com o teu estudo, na compra daquela única havaiana que teu pai e tua mãe iriam usar durante todo o ano para que tu e teu irmão tivessem uma escola particular. O afeto está em tu não passares por tanto sacrifício para viver, para sobreviver, como foi com eles. Talvez tu até aches que eles não fizeram muito por ti, mas eles fizeram muito mais do que conseguiriam. Muito mais do que fizeram os pais deles por eles. Todos te amam profundamente. E tu és, sim, desejada e valorizada pela tua essência. E não pela menina exemplar que foi por toda a vida. A primeira da turma, a mais elogiada pelos professores, a que sempre se destacava em absolutamente tudo o que fazia. Tu pode ser, Fabinha, apenas quem tu és. Não precisas sempre agradar pai, mãe, família, amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Tu não precisas sempre agradar para não ser mais um fardo, pensando ser um fardo a ser carregado. As riquezas da vida chegarão para ti de forma abundante, sem o sacrifício que fizeram tua mãe e a tua avó. A colheita será farta, a partir unicamente do bem que conseguires plantar. Sossega, minha pequena. Tens o amor do Criador a te guiar na verdade e no bem. E tu tens o teu amor próprio, que é a maior prova de que Deus vive em ti. Com amor. Fabiana Sparrenberg. Eita! Muito amor. Fiz de manhã. Realmente. 10 minutos pra ficar, Priscila. Ai, o Adalberto botou até umas palminhas aqui. Jornalista. Pra ficar, Priscila, mais na superfície, porque mais na fundo, superfície, hein? Feita ali no carro, antes de entrar no programa. Mais fundo. Maravilhosa. Acho que não daria. E tem uma coisa na tua carta que eu achei bem interessante. É o jeito de amar alemão. Por quê, Rita? Que não é nas, onde é que tu que identificou? não é nas palavras. Sim. Que é na... E eu achei, Rita, criança e adolescente, que eu não era amada. Eu achei que eu não era amada. É bem difícil. Eu não me sentia amada, eu não me sentia valorizada, eu não me sentia reconhecida. Só que só depois eu fui conhecer o amor, que o amor, ele é externado, é manifestado de diferentes formas. E a origem alemã tem essa característica. Sim. O demonstrar sentimento é muito difícil, então eles demonstram... Isso é um relato de todo alemão aqui, que é descendente de alemão, né? Eles falam a mesmíssima coisa. Como que a cultura é diferente. Na comida, é no chinelo novo, mas no cuidado. Às vezes nunca deu um abraço, um beijo, mas mostra que preocupa, que ama de outra forma, né? É essas pazes que a gente tem que fazer com a nossa criança, porque a gente também só entende depois de adulto. Exatamente. Quem dera tivéssemos esse entendimento quando crianças, né? Mas também a gente não seria forjado, né? Talvez se você fosse mimada, por exemplo, vamos colocar assim, né? Se eu me sentisse... E se você seria a Fabiana de hoje? Não seria. Se vocês se sentissem completamente amadas, valorizadas, reconhecidas, cuidadas, como seriam hoje?
mundo ideal, né? O que teria nos lapidado se tudo fosse Pois é, perfeito? eu penso muito sobre isso. Eu entendo que eu ser como eu sou hoje vem muito pelas dificuldades que eu vivi, pelas carências que eu tive. Com certeza. Sabe? Senão, se fosse tudo muito fácil, muito confortável, eu não ia me mexer. Acho que o ser humano é assim, né? Inclusive, é uma... Que, inclusive, isso aí reverbera no que eu e muitas mães de adolescentes, de filhos, a gente reclama hoje. Gente, como que tá tudo tão fácil para eles? Isso é unânime. Que eles não têm a gana de mudar o futuro como nós tivemos. Né? Meu marido saiu do interior com 15 anos, gente. Isso é inconcebível hoje. Com 15 anos, ele saiu do interior de Minas Gerais, interiorzão, que não tem nem shopping até hoje, interior. E ele foi para Belo Horizonte morar sozinho para trabalhar carteira assinada com 15 anos. Hoje ele tem 50, tá aposentado, o povo zoa. Mas ele teve carteira assinada, gente, quando nem podia. Ele era menor aprendiz. Sim. Ele era office boy, ele rodava centro de Belo Horizonte inteiro entregando as coisas com 15 anos. Pensa! Longe do pai e da mãe, não tinha comida para... Sabe? Não tinha... Ele já sabia cozinhar, ele já sabia fazer de um tudo. Com 15. Com 15 anos. Hoje, com 15 anos, eu não deixo meu filho nem ir ali sozinho pegar, né? Que você fica preocupado. Mas é incrível. Mas as barreiras é que fazem tu querer atravessá-las. E quando elas não acontecem, é muito difícil essa resiliência de entender isso. E a vida acaba dando isso pra gente, querendo ou não, em algum momento da vida, né? Sim, mas também a gente pensa como dificultar a vida deles, né? Essa dificuldade que nós tivemos, que os nossos pais tiveram, eles não vão ter nem se a gente implementar, né? Até porque hoje é outra realidade, são outras questões, né, que têm surgido, que é algo totalmente novo. São coisas que estão acontecendo pela primeira vez, né? Os desafios, as demandas que vocês enfrentaram, né, na época em que vocês eram jovens, crianças, hoje já são outras demandas. Muitas vezes, né, acontece dos próprios pais tentarem hipercompensar aquele sofrimento que existiu. Vai para o outro extremo, né? Vai para outro extremo. Por isso que é tão importante a gente identificar, parar e olhar o que me feriu, o que me machucou, justamente para eu não projetar num filho, em outra pessoa, aquilo que um dia me fez falta. Com certeza. E entender também que as feridas deles também são feridas que para nós não desqualificar, eram. né? É Para verdade. nós não eram. Eu lembro... você tem de tudo, você não pode sofrer, né? Gente, isso é muito pesado. Eu lembro assim, aqui no meu tempo de escola, ter um apelido, dizer uma brincadeira... Era normal. Sim, a gente sofria bullying e nem sabia. A gente sofria bullying, não sabia. E além de não saber, não sentia. Por não saber, não ter consciência. Mas doía. Só que hoje eu vejo que há um sofrimento real ali. Embora, na minha época, aquilo não... Vamos dizer, tu ouviu e foi. Eu tinha outros sofrimentos maiores. E hoje, esses, muitas vezes, são sofrimentos deles internos que a gente não entende, né? Quantas crianças aí se matam, quantos suicídios em cima de situações que, se tu pensar... Fala assim, nossa, mas eu superei coisa pior e não sucumbi a uma depressão, né? É engraçado que meu marido, agora ele tá se reeducando, né? Mas até um tempo atrás ele falava, porque eu tive depressão, né? Mas a minha depressão foi pós-parto, que se estendeu ali, não foi só um baby blues. E, enfim, às vezes ela dá uma pontadinha aqui, mas é leve, né? Eu não preciso estar medicada sempre. Mas ele custou a entender isso, porque ele teve uma infância muito mais difícil e dolorosa que a minha. Muito parecida com a do meu pai, de quase passar fome, de não ter dinheiro para comprar uma coisa que ele podia comer, de não ter carne no prato, por exemplo, toda a refeição. Eu tive uma infância modesta, mas eu tive coisas que ele não teve, né? E aí, como ele foi muito dura a vida com ele, tão cedo, na cabeça dele, para ele entender que outras pessoas hoje abastadas ou que não tiveram uma vida triste sofrem de depressão, ele demorou muito para entender. Porque ele falava assim, só por isso? Né? Porque a pessoa criou uma carapuça bem grossa, né? Mas tem que ter esse entendimento de que, quando se trata de mente, não tem o difícil, o dificílimo. O fundo do poço pode ser um lago raso. É que depende de cada pessoa, né? Cada pessoa. A dor, pra mim, o que me causa dor é algo diferente do que causa dor para cada uma das pessoas. E trazendo para a nova geração, eles têm muitos desafios. Acho até que eles têm mais que nós exatamente. Lá atrás, né? Os nossos era fácil se a gente olhar, né? Sim. Porque é muita oportunidade. Muito estímulo. Muito estímulo, muita oportunidade. Tudo é muito fácil, tudo dá para fazer.
fazer. Muito visual, né? A gente acho que eles têm muito mais oportunidades, não é oportunidades, muito Informação. mais riscos de se perder no caminho que a gente tinha. Muito mais. sim. Eles Verdade. são Com certeza. infinitamente mais expostos. E eu estou sendo exposta neste exato momento à necessidade de chamar o intervalinho. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp. 41 41 40 10. ACNet. Fibra ótica de verdade. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Cuidar da nossa cidade é multiplicar esperança. Comece hoje. Conserte, reaproveite e recicle antes de descartar. Faça o uso consciente da água. Utilize energia solar quando disponível. Doe roupas e objetos que não usa mais. Apoie marcas que tenham responsabilidade socioambiental. Práticas sustentáveis. Patrocínio Corsan. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. E Colégio Fátima. Realização Grupo Diário. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221 1862. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Gente, tá lá. Na terra que floresce, no cuidado que acolhe, junto a gente cresce, isso é só pra quem escolhe. Parceria pra vida inteira, a cooperação nos move, mais que uma escolha financeira, se come, mais que uma escolha financeira, se come. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Fabiana Sparrenberger. A carta que escrevemos para a criança que fomos. Priscila, por que é importante olharmos para nossa criança e termos esse diálogo franco, verdadeiro com ela? Qual a importância, qual é o benefício da gente olhar para o nosso passado,
Olha, são tantos benefícios. Quanto isso ajuda na nossa... Porque eu quero estimular quem ainda não fez, que faça a sua cartinha. Exato, exato. Eu acho que a nossa história, a nossa infância, ela fala tanto sobre quem a gente é, quem a gente se torna, com quem a gente se relaciona, desde a nossa própria profissão que a gente escolhe, as nossas relações. Às vezes as respostas, né, estão num passado que às vezes a gente evita revisitar, mas que ele é tão poderoso, tão potente, né, e que diz tanto sobre quem a gente é. Mas realmente, quando as pessoas têm aquele receio, ou tiveram uma infância difícil, uma infância triste, com dificuldades, uma adolescência com questões, a gente tende a evitar, porque a gente acredita que revisitar esse lugar do passado vai nos causar dor. Só que também, né, não lidar com aquelas lembranças, muitas vezes a gente está tendo sintomas, a gente está compensando de outras maneiras para evitar não sentir. Mas quando a gente olha, analisa a nossa história, busca entender com um olhar de autocompaixão conosco, a gente assume o poder e assume a responsabilidade ali de poder fazer algo diferente pela gente, né? Todas vocês trouxeram aqui histórias, relatos da vida de vocês, onde teve alguns momentos em que vocês se sentiram, né, inadequadas, não se sentiram amadas, sentiram que tinham algo de errado com vocês. Era uma sensação. Hoje, conforme a vida foi acontecendo, vocês percebem que talvez poderia ter sido diferente. Poderia ter acontecido diferente, que o pai de vocês amava vocês, que a mãe de vocês se importava com vocês. Só que às vezes era com uma linguagem diferente, que não era tão clara, que não era tão objetiva, assim, né, falando. Então, quando a gente para de ocupar esse lugar e passa a olhar e se tornar responsável pela nossa vida, a gente se torna protagonista dela. Exato. E não só justificando, porque quando eu era pequeno, quando eu era adulto, me deixaram de lado porque me fizeram tal coisa. Não. Sim. A gente se torna responsável, a gente se torna protagonista da nossa vida para tomar as nossas decisões. Então, às vezes a gente vai querer evitar porque dói. Que dói, né? Quem é que não se emocionou? Quem é que não teve que revisitar esse lugar dolorido, né? Que nem sempre foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, isso tem um poder tão lindo de mudar algo aqui dentro. E quando escreve, eu tenho a sensação, não sei se a ciência tem algo sobre isso, mas quando a gente escreve, e é legal incentivar essa escrita, porque eu acho que quando a gente explana, primeiro que você reconhece o que você escreve, né? Enquanto tá aqui, você pode negar, mas quando você escreve, você decretou que aquilo ali existiu, que aquilo ali aconteceu. Aí você já assume aquilo e tem que lidar com aquilo, né? Tanto é que em algumas fases da minha vida, que eu fui relembrar, umas amigas mais espiritualizadas disseram: Paty, faz uma carta. Eu falei, pra quê? Ela faz, não é pra pessoa, não faz pra você, como se fosse o que você diria pra ela. E eu achei sensacional. Eu faço uma carta todo fim de ano. Todo fim de ano, decretando as coisas do outro ano e já agradecendo por acontecer. É ótimo isso, é lei da algo atração assim que eu faço sempre, né? Sim, depois tu revisita ela? Ah, com certeza, eu revisito, aí eu marco o que for. Olha, isso aqui vai de novo! Aí muitas vezes, quando eu vejo, eu digo, mas não aconteceu isto, aconteceu isto. Aí eu digo, mas que bom que foi isto, né? Que se fosse aquilo ia ser menos. Sim. Muitas vezes eu me pego vendo coisas maiores do que eu escrevi. Exatamente. Porque a escrita, né, ela tem esse poder da gente deixar algo registrado, visível. Porque às vezes, quando a gente tá tudo aqui só na nossa mente, a gente atravessa tanta coisa e perde o sentido real ali do objetivo que a gente tem sobre aquele pensamento, sobre aquela questão. Então, a escrita, ela tem esse poder de reorganizar algumas coisas que às vezes dentro da gente estão bagunçadas, né? Então, sim, na terapia a gente utiliza muito essa técnica, né, de escrever uma carta para si ou para uma pessoa, às vezes até para elaborar um luto, né, como uma ferramenta para auxiliar aí a reorganizar esse sentimento. Às vezes feridas do passado, às vezes pessoas que já não estão mais entre nós. Então, sim, é uma baita ferramenta. E hoje eu vejo felizes pessoas fazendo esse movimento na própria internet, né? De escrever uma carta para sua criança, de poder revisitar esse lugar de uma forma tão cuidadosa, tão genuína, né? E poder dar lugar para novas situações, novos ressignificar, espaços, né? Ressignificar com muita resiliência, né? Então, sim, quem estiver em casa, né? Que
assuma Faça sua cartinha. sua responsabilidade e faça isso para si mesmo. Experimente esse momento. E eu queria falar um pouquinho sobre a criança interior que se manifesta e que nós muitas vezes nós identificamos essa criança só depois que já cometemos o erro. Só depois que já fomos reativas, que já respondemos diante de uma agressão. O quanto, Priscila, é importante a gente identificar que muitas vezes aquilo que a gente sentiu como que na época, interpretando hoje a gente consegue ver, mas que na época sentimos como sendo falta de atenção, como sendo rejeição, como sendo abandono dos nossos cuidadores, pai, mãe, enfim, avós, quem cuida o quanto isso se manifesta muitas vezes ainda no nosso dia a dia, e o quanto a gente precisa identificar que é aquela criança gritando na hora, não, que nós precisamos, né, agir nesse momento que nós como adultos, e ainda nós deixamos a criança interior ser a nossa resposta em muitos momentos e muitos relacionamentos. Exatamente. Bom, essa criança, ela se manifesta por quê? Porque muitas vezes a gente aprendeu uma vida toda a reagir dessa forma, né? Parece ruim, mas às vezes é fazer uma birra, às vezes é chorar, às vezes é Ai, já faço birra com meu filho, que horror. Tem hora que parece que eu tenho 7 anos, igual o guri. Exatamente. Aí eu pego e falo, Patrícia, se compõe, você é a mãe. Você é a mãe. Exatamente. Porque é algo que tá ali, tá no nosso chip. Então, quando a gente não identifica, né, com consciência, meio que a nossa criança, ela se sobressai sobre a gente. E por isso que é tão importante a gente identificar, né, como parte principal e assumir. A gente usa também na psicologia o modo adulto saudável, que é aquela referência mais saudável que a gente tem de quem a gente é, de quem a gente está se tornando. E deixar que esse modo adulto saudável venha se responsabilizar pela situação. É meio complexo entender isso, né? Mas é um processo que a gente vai construindo aos poucos, né? Não é tão rápido assim, mas é possível. Nossa, imagino. Agora, modo adulto saudável ativado nesse momento. Terminando o programa. Já! Jogo de cintura de quinta-feira. Quando dentro da gente está tudo bagunçado, a desorganização da casa é consequência. É isso mesmo? Comigo, Deborah Evangelista, Mish Milani, Bianca Ferrigolo e Chayane Silvestre. Agradecendo, então, Priscila, Rita, Ângela, Pátia, agradecendo as crianças que ainda moram em nós. Beijo. Voltamos amanhã. Beijo.